Brasil rindo no salão dourado, com copos de ouro e promessas no teclado. Cavaquinho chorando histórias nunca faladas, enquanto a gente dança nas ruas afogadas. Eles têm o poder do céu e da terra nos seus bolsos, o peso de toda a guerra. Enquanto brigamos por migalhas. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Os Donos do Brasil. Um podcast que tem como objetivo da gente conhecer um pouco da história da sua, da minha, da nossa região, que tem muita ligação, que envolve política e envolve essas grandes famílias. E a ideia o objetivo desse podcast é conhecer um pouco mais sobre o histórico dessas famílias, de entender como que elas foram se interligando com o passar do tempo e como que isso acaba afetando os nossos dias de hoje, né? Como as famílias que já são poderosas e ricas acabam, de alguma maneira, gerando influência na política brasileira. É a ideia de um olhar histórico, genealógico, e sem entrar nos méritos de decisões políticas feitas, se foi para um lado, se foi para o outro, mas a gente tem um panorama geral de como funciona a política e a união destas famílias. A esperança canta, mesmo quando a dor tenta quebrar a garganta. E para começar esse primeiro episódio, eu trouxe uma família que é do estado que eu moro, da cidade que eu moro, que é Curitiba, no Paraná. E me despertou interesse sobre esse tema nas eleições agora de 2024. Eu estava assistindo alguns debates e, enfim, eu não sou uma pessoa 100% politizada, mas acabo acompanhando, acho que de uma maneira geral, acho que talvez seria um cidadão médio brasileiro. E eu olhei o sobrenome do Eduardo Slaviero, que ele se apresenta dessa maneira, né? Só que ele, em determinado momento, ele falou que o meu nome é Eduardo Slaviero Pimentel. E aí me deu um tique na cabeça, não deu aquele estralinho e falou, pô, são dois nomes fortes, né? Pra quem é do Paraná, de Curitiba, enfim, são nomes fortes. O Slaviero tem uma rede de hotéis e o Pimentel tinha o Paulo Pimentel, que ele era foi dono, né, do SBT aqui no Paraná, foi governador, enfim, foi político, enfim, teve várias empresas, teve jornal, então é um nome muito forte, né? E eu comecei a tentar entender da onde que veio, né, como que surgiu isso, e eu acabei não encontrando grandes notícias aqui que mostrassem. Lógico, tem ele que ele é o Paulo Pimentel, é o avô do Eduardo, e enfim, acaba ficando muito nesse nome. Só daí eu falei, pô, não, vou investigar mais, tá, Slaviero, veio da onde, enfim. E aqui a gente vai ver nesse episódio de hoje um pouco mais sobre esses dois sobrenomes, Slaviero e Pimentel, e também sobre a família Lunardelli, que é nessa minha primeira pesquisa, que a gente pode até tratar sobre eles no segundo episódio, mas tem um nome também muito forte que, enfim, para esse lado da família que eu acabei analisando, não tem grandes influências como aqui a gente tem esse personagem de hoje, que é o Eduardo Slaviero Pimentel. E também um ponto que me chamou a atenção foi uma da pesquisa que eu fiz. Eu encontrei uma notícia, uma reportagem, na verdade, com o professor Ricardo Costa de Oliveira, do Departamento de Sociologia da UFPR, que é federal aqui do Paraná. E uma frase dele me chamou bastante atenção, que eu vou destacar aqui para vocês, que é: política no Brasil é um negócio de famílias políticas. Todas as instituições são controladas por famílias políticas e estruturas de parentesco. Acho que é algo comum que a gente já está habituado, né, a ouvir ou reconhecer um sobrenome quando a gente escuta algum jornal ou lê alguma notícia e tudo mais. Mas muitas vezes acaba ficando se destacando poucos nomes, né, no cenário nacional. Mas tem no cenário regional ou no estadual, como é o caso daqui, do episódio de hoje, que são nomes fortes e que não tem tanta relevância, mas que acabam, assim, no dia a dia de quem acompanha esse tipo de cenário, vê essas situações. E ao longo dessa entrevista, o professor Ricardo,
ele destacou aqui que na eleição de 2024, em Curitiba, dos quatro, de quatro, dos 10 candidatos, quatro são ligados a famílias políticas. Então, praticamente metade aí tem uma relação histórica. Acho que tinha o Requião também. Eu não vou lembrar os outros, mas eu lembro do Slaviero e do Requião. Enfim, tem outros nomes também nesse meio. E em Londrina, o candidato que foi apoiado pelo Ratinho Júnior, que é o atual governador, é filho do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então já tem é, um jogo político envolvido potencialmente, né? Ou uma probabilidade de acontecer algo nesse cenário, né? O cara é candidato, ele é filho, o cara do TCE, enfim, tem essas. Acaba tendo essas questões, né? Mas é muito também na frase ali que o professor Ricardo trouxe. E em Maringá foi candidato o Silvio Barros, que é filho do Ricardo Barros, que é deputado federal, e ele que é ex-cunhado da governadora Cida Borghetti. Então, é tudo realmente. A gente vai olhar aqui mais pra frente que isso aqui já são gerações anteriores, né? A gente tá falando que o Ricardo Barros é um cara mais velho, da Cida Borghetti também. A gente já vê que a nova geração aqui, talvez encabeçada aqui pelo Eduardo, também já tá nessa vanguarda, digamos assim, né? Já sai na frente por esses pontos. Você que tá ouvindo só no áudio, depois acho que vale, pelo menos só para você contextualizar e ficar mais visual, eu vou apresentar aqui uma árvore genealógica que eu construí depois desse estudo, dessas pesquisas. Eu vou deixar todos os links aqui também na descrição desse vídeo, para você olhar e ficar mais claro, mas a gente vai explicando com calma aqui e a gente vai detalhando, beleza? Então aqui a gente tem a grande hierarquia da família Slaviero, Pimentel e Lunardelli. O primeiro ponto que eu já quero destacar aqui, lógico, a gente vai dando zoom aqui, tá? Pra gente conversando mais de primeiro ponto, você já vai ver algumas cores, tá? Em cinza, são personagens que o sobrenome não tem tanto peso pra história, tá bom? Em azul claro, é a família Lunardelli. Em laranja, é a família Pimentel. Em verde, é a junção da família Pimentel com a Lunardelli. Do lado esquerdo, também tem as pessoas em cinza, que não tem tanta relevância para a história. Mas em amarelo a gente tem a família Slaviero. Junto ali da família Slaviero, a gente tem as cores em roxo, que já é a junção da família Slaviero com a família Cury, que também é um sobrenome muito forte aqui no estado do Paraná, com políticos e forte influência. E também a gente tem aqui num vermelho ou num laranja, que é a família Slaviero Pimentel, que é em Lunardelli, né, que acabou gerando aí do casamento entre Cláudio Slaviero e Isabel Lunardelli Pimentel, que gerou a família Slaviero Pimentel. Que aí, potencialmente, já que a gente já tem uma ramificação com a família Slaviero Pimentel Lunardelli, com a família Cury, que tem dois membros, tem um membro da família Slaviero, digamos assim, raiz, entre aspas, que casou-se com o Cury, e tem um membro da família Pimentel, Slaviero, Lunardelli, casado com o Cury também. Aqui não é fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas acho que acaba sendo algo também muito natural. Que são famílias ricas que frequentam os mesmos clubes, os mesmos lugares, enfim. E acaba isso se tornando muito natural. Eles se unirem. Acho que entra um ponto de, se a gente pode chamar de problema, é o ponto de eles terem envolvimento com política e aqui não sei se é o caso aqui, tá, mas pode ser que em alguns cenários, em alguns casos, eles usem desse poder político para se promover ou para poder fazer favores para amigos ou para a classe que ele pertence. Então, tem todos esses pontos, como eu comentei no início, não é fazer o juízo de valor, mas a gente entender e, enfim, também aguçar um pouquinho, deixar esse ponto de interrogação na nossa cabeça e, enfim, a gente raciocinar, porque às vezes a gente percebe alguma coisa, passa a batida, a gente acaba não aprofundando e não entende um pouco sobre o cenário como um todo.
Mas bora lá. Vamos falar primeiro sobre a família Lunardelli. Acho que talvez seja que tem pelo que eu encontrei, assim, tem um histórico interessante. Então a família Lunardelli, ela começou aqui com o Ângelo Niccolo Lunardelli, foi o patriarca junto com a matriarca Luigi Miotto, que chegaram italianos. Ambas as famílias são, todas as três famílias, né, são três famílias de italianos. Com relação a Ligia Miotto, não cheguei a aprofundar sobre o sobrenome, foquei muito mais no Lunardelli nesse primeiro momento. E tem esses dois irmãos, né, o Ricardo e o Jeremias. O Jeremias talvez ele seja o personagem mais com maior sucesso da família. Lógico que o irmão dele também é muito forte. Mas foi uma família que migrou para o interior de São Paulo, que viveu muito tempo no interior de São Paulo. E o Jeremias ele se destacou como o rei do café. Em algum determinado momento ele foi chamado o rei do café, porque segundo os estudos que eu fiz aqui, ele tinha terras em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraguai. E chegava a ter até 18 milhões de pés de café. E tudo isso em uma área total de cerca de 10 mil hectares. Que a gente é um número que acaba se distanciando da nossa realidade, mas comparando com campos de futebol, seriam cerca de 9.259 campos de futebol. Então, foi uma família que se construiu na base da agricultura. E pela influência que tinha muito ali no norte da região, do norte do Paraná, e também na região mais sudoeste, ali, noroeste da parte de São Paulo, eles viveram muito nessa região e tem muita influência. Como eu comentei, Lunardelli é uma cidade do norte do Paraná. E aí vai ter nome de rua, tem estradas estaduais também com o sobrenome deles, aí vai ter nome de escola, nome de rua, nome de praça, então são pessoas que acabam ficando no nosso dia a dia ali também. De uma maneira geral, o Jeremias foi esse empresário do seu tempo, né? Com a cultivação do café. Já o seu irmão, o Ricardo, ele fundou no norte do Paraná a cidade chamada Poracatu, junto com seu pai, com seu filho, junto com seu pai, com seu irmão e com seu filho chamado João. E na cidade que eles estavam, que é Poracatu, eles construíram uma usina central que também foi comandada com o seu filho João Lunardelli. E hoje, pelo que eu acabei buscando, ela não funciona mais, mas na época que eles moravam na região, eles comandavam e faziam toda a parte de gerenciamento, digamos assim, da usina. Aí, aqui a parte do João e da Ivone não se tem tantas informações assim. O que, digamos, transformou a família Lunardelli foi Jeremias e o seu irmão Ricardo, que, lógico, tiveram outros irmãos, tá? Eu só tô destacando aqui os principais pra gente não abranger tanto, tá? Pra chegar no nome principal ali, que é do Slaviero e Pimentel. Mas eles não tiveram... Foram os dois, né? O Jeremias e o Ricardo através do café, enfim, das suas conexões políticas que eles acabaram criando essa história, digamos assim, né? E aqui, seguindo o lado da família Pimentel em si, deixa eu voltar aqui. A gente tem o primeiro nome mais famoso é do Coronel João, que é o João Batista Cruz. Também é uma família de interior, é uma família que tem forte presença na cidade de Avaré, no interior de São Paulo. O Coronel João Cruz, como ele é conhecido, ele é o chefe, só que ele é o avô do Paulo Pimentel, que era que foi o dono ali do SBT no Paraná, tá? O João Cruz, ele foi chefe político de Avaré por cerca de dos anos 20 aos anos 30. E ele, de certa maneira, estruturou a cidade, fundou a Santa Casa de Misericórdia e os centros de eventos.
E ele também, assim como Jeremias, foi conhecido como um barão do café. Então, novamente, outra família que acabou surgindo através do, do plantio do café. Aí o seu filho, Pupíblio, ele foi prefeito de Avaré e ele também teve os seus dois filhos, o Paulo e o Fernando, que o Fernando, que é o irmão do Paulo Pimentel, ele foi prefeito de Avaré 3 vezes entre a década de 70 e a década de 80. E ainda eles têm um irmão chamado Hélio Cruz, que também foi vereador de Avaré. Então a família aqui, é, diferente da do Lardelli, que acabou não se envolvendo com política, a família Pimentel, digamos, de certa maneira, abraçou a vida, a vida política. E em Avaré tem grandes. Também, como a família Lardelli, tem nome de rua, nome de escola, enfim, tem toda uma referência a essas pessoas que acabaram construindo essas cidades, tá? E aqui chegando, talvez um nome mais recente, que para quem é aqui de Curitiba e do Paraná tenha mais relação, que é o Paulo Pimentel. O Paulo Pimentel, ele conheceu a Ivone, a sua esposa, porque ele trabalhou nessa usina, que era do pai da Ivone. Ele foi diretor da usina central do Paraná. E aí, com suas conexões políticas, talvez já por influência dos irmãos, e pela família Nardelli também já ter, provavelmente ali na classe alta do Paraná já tinha contatos. O primeiro cargo político do Paulo foi como secretário de Agricultura na década de 60. Aí depois ele passou para presidente de junta administrativa da Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná e também do Conselho de Administração da Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná Café. Então, ali já na década de 60, ele já, de certa maneira, já começou a abraçar um pouco o histórico ali do, do seu irmão, que foi vereador, do seu pai e do seu avô. E aí, em 66, ele foi governador do Paraná. Aí, final da década de 70 até o começo dos anos 90, ele foi deputado federal. Então, ele teve uma carreira longeva, né, na carreira política, cerca de 30 anos. Também ele foi presidente da Copel nos anos de 2003. E nesse meio tempo, que a gente começou lá em 1960, ele já também começou a ter, é, buscando um termo aqui, ele já começou a ter uma visão de empresário, de certa maneira. Ele começou ali a ter as questões dos jornais dele, que era o Tribuno do Paraná, que ele tinha desde a década de 60. E quando ele começou a ser secretário, ele já teve essa visão. E depois ele foi o dono do jornal O Estado do Paraná. E depois esses dois jornais ele vendeu para o grupo da Globo, que é o GRPcom ou RPC aqui no Paraná, né? RPC é a Globo, o grupo GRPcom que acaba comandando o jornal Gazeta do Povo, a Globo, enfim, e outros produtos ali, como tem algumas rádios aqui em Curitiba, como Mundo Livre FM, que também faz parte desse grupo de comunicação. E também, como eu havia comentado anteriormente, ele foi presidente do SBT Paraná até 2007, que ele vendeu. Então, nesse momento que ele se desfez, né, dessa parte de comunicação, uma parte ele vendeu para o grupo, vamos falar do Grupo Globo, do Paraná, e outra parte o SBT ele vendeu para o Ratinho, que aí transformou como a Rede Massa, que é como a gente conhece hoje em dia. Então, acho que o grande recorte aqui desse lado da família é que ambos são de imigração italiana, ambos saíram. Não tem relatos, ou acabei não encontrando que tanto o Ângelo ou como. Eu não encontrei, talvez, o pai aqui do Coronel João Cruz, mas não tem relatos que vieram com algum dinheiro ou com alguma coisa desse sentido. Provavelmente, né, acho que nessa época tinha ali incentivo para imigração. Então eles, enfim, de uma certa maneira que eles encontraram na época, eles conseguiram estruturar suas famílias, evoluir suas famílias, enfim, construir alguns grandes negócios, tá?
Novamente, que não vou entrar no mérito de como tudo isso foi feito, tá? É que talvez vai faltar informação. Teve algumas informações que eu encontrei, principalmente sobre o Jeremias. Tem um relato que na época da década de 70, 80, como ele tinha fronteira ali com o Paraguai, com outros países daqui da região próxima ao Paraná, ele facilitava, de certa maneira, o tráfico de drogas ou o tráfico de armas, mas assim, não é nada concreto, sabe? Fica muito no mundo da suposição. Não é algo que dá para trabalhar de certa maneira e também não é o objetivo desse podcast, ok? Agora, quando a gente vai pro lado da família Slaviero, ela não tem tanto, tanta riqueza, podemos dizer assim, né? Como tem por parte da família Pimentel e Lunardelli. E aqui um ponto que eu gostaria de destacar, que tem um estudo, se eu não me engano, do grupo de estudos da Universidade do Positivo, se eu não me engano, vai estar na descrição aqui, um PDF super completo com todas as informações, toda a história da família, com todas as empresas, contando tudo sobre os filhos, enfim. Bem rico, se você tiver interesse, acho que vale você aprofundar e entender um pouquinho mais sobre a família Slaviero. Mas aqui a gente começa com o Stefano Slaviero, mas novamente aqui não foi o patriarca que começou tudo em si, foi o Fiorante Slaviero. Ele começou a ter uma visão maior sobre cultivo de. Ele teve uma, na verdade, ele teve uma fábrica de torração de café. Depois ele teve uma criação de gado e também teve madeireira. Então sempre foi um empreendedor, teve ligação com o campo também, sim, como a gente viu anteriormente, mas nada que saltasse os olhos como o Jeremias ali, com mais de 18 milhões de pés de café, né? Mas sempre foi um empreendedor que morou também em um período do tempo da sua vida para em Santa Catarina. E depois voltou para morar no estado do Paraná. E aí aqui a gente tem o filho, que é o Rubens Slaviero, que acabou seguindo essa linha da família, tá? De empreendedorismo. E hoje eles têm rede de hotéis, eles têm um grupo muito grande de negócios. Eles têm, se eu não me engano, também eles têm loja de carros, uma concessionária, enfim. Eles acabaram expandindo nesse lado do empreendedorismo a sua a sua base de receita, digamos assim, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente essas informações sobre o grupo Slaviero. É que acaba sendo forte mesmo é a parte de hotéis. Eles acabam tendo um grande ponto, mas e também tem essa parte de concessionárias, tá? E aí, a gente chega aqui mais pra frente na junção aqui das duas famílias, né? Que acontece entre o Cláudio Gomes Slaviero, que aí também ele teve a sua irmã Vera, teve uma filha chamada Paula, que casou com um dos Curies, né? Que a Paula é prima do Eduardo. Então, quando Cláudio e Isabel se casaram, aí deu essa grande união dessas três famílias, diria poderosas, podemos dizer dessa maneira que sim. Então a gente tem aqui os quatro filhos, né? Tem a Cláudia, a Valentina, o Daniel, que ele é presidente da Copel, e tem o Eduardo Slaveiro, que já tem a carreira política, e ele é atual prefeito da atual cidade de Curitiba. E ele casou com a Paula Mocelin. Mocelin também, se eu não me engano, é um nome relevante aqui para a cidade de Curitiba. Eu vou precisar aprofundar para os próximos, pode ser um bom nome para os próximos episódios. Mas aqui a família Cury, eu vou pegar aqui só para a gente já pontuar sobre o Aníbal Cury. É, ele foi, vamos pegar aqui a carreira política dele, tá? A carreira política do Aníbal Cury começou na década de 60 também.
E ele foi presidente constituinte do estado do Paraná e foi deputado estadual por muitos anos aqui. E tem essa ligação entre essas famílias, né? Então, pessoal, aqui a gente tem esse grande retrato. Os donos do Paraná, podemos dizer assim, ou parte dos donos do Paraná, são famílias fortes, famílias que têm a sua relevância e que, de certa maneira, acabam impactando e vão construindo o seu legado de geração em geração e fazendo essas uniões entre as famílias. E aguardo você no próximo episódio. Quem sabe daqui a 2 semaninhas a gente já começa com um novo episódio sobre os donos do Brasil. Tenta quebrar a garganta. Os donos do Brasil veem tudo do alto. Suas janelas de vidro são um grande palco. E entre risos e segredos bem guardados, governam com sorrisos largos e gelados. Quem vai escrever nossa própria história? Quem há de mudar nossa trajetória? Enquanto eles controlam o jogo sujo, nós fazemos do amor o nosso refúgio. Mas o samba não para.